Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 13. Diz assim o salmista Davi: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu quero pensar na seguinte grande ideia: esperando o favor divino, mesmo quando achamos que Deus está indiferente. Uma das grandes diferenças dos filmes da vida real é que na vida real não é tão certo que os bons sejam salvos da injustiça. Muitas vezes haverá sofrimento. A vida real não é um conto de fadas como nos filmes, que o bom sempre acaba com um final feliz, a não ser que o filme seja uma história real e não uma ficção. No mundo real, tendemos a esperar por um livramento, mas a sensação que acabamos por ter é que elas às vezes não vêm. É nessas circunstâncias que o rei Davi escreveu o Salmo de número 13. Na verdade, esse salmo ele é uma oração a Deus em um momento de angústia. Esse salmo é um modelo de reação dos servos de Deus em momentos de angústias, quando o socorro parece demorar a vir. Quando estiver passando pelo vale da sombra da morte, como diz o próprio Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Davi aqui passa por 3 fases nessa jornada de espera. A primeira fase está no verso 1 e verso 2, é a fase da angústia. Isto pode ser visto claramente nos 2 primeiros versículos do Salmo. Neste trecho, Davi pergunta 4 vezes: até quando? Se dirigindo ao Senhor, trata-se de uma pergunta feita por alguém que parece ter chegado ao seu limite. Ele aguentou o quanto podia e quer saber do Senhor quanto mais terá que suportar, achando ele que não terá forças para aguentar nem mais um dia sequer. Estes questionamentos de Davi refletem o desespero de quem não sabe se conseguirá se manter em pé diante da aflição por muito tempo. Davi faz 3 perguntas aqui no verso 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? O contexto demonstra que Davi, ao se referir desse modo, ele não crê de fato que o Senhor o tenha abandonado, mas que ele esteja retardando a sua atuação. Na cabeça de Davi, é como se Deus tivesse se esquecido dele, é como se desprezando ou tivesse-lhe virado o rosto, como que zangado com ele. O interesse de Davi não é saber por que o Senhor não o ama mais, mas até quando retardará a sua libertação. Davi se expõe diante de Deus, fazendo mais 2 perguntas no verso 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele quer saber até quando lutará contra a tristeza no seu coração. Ele termina perguntando por quanto tempo seus inimigos se levantarão contra ele. Estas perguntas servem para expor sentimentos de angústia pela situação que passava Davi naquele momento. Já que estamos falando sobre perguntas, eu quero fazer algumas perguntas para você que nos ouve. É assim que você tem se sentido nesta crise, nessa pandemia, angustiado?
achando que Deus te abandonou, como Davi naquele momento achou? Acredite, lá no Salmo 34, verso 18, o salmista diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Mas Davi não ficou só nesta fase, teve outras duas. A segunda fase, que está no verso 3 e no verso 4, é a fase da busca por ajuda. Algo muito difícil de acontecer hoje em dia, devido à independência das pessoas. Tem um adesivo de carro que diz: está estressado? Vai pescar. Adaptaram esse adesivo à nossa realidade, aos crentes em Jesus, e ficou assim: está estressado? Vai orar. Muita gente se perde nessa fase, se entrega aos problemas da vida, ao pecado da autocomiseração. E pensando nesse último pecado específico, a autocomiseração, eu não poderia deixar de citar um desenho da década de 60, 70, Lip e Hard, da Hanna-Barbera. Havia ali um leão e uma hiena. Lip, o leão, era sempre otimista frente às mais diversas situações da vida. Já para Hard, a hiena, tudo era sinônimo de pessimismo. Ela era depressiva, mal-humorada, sem esperança, vivia reclamando e dizendo que nada daria certo na sua vida, que iria morrer frente às dificuldades da vida. A frase que marcou Hard foi a seguinte: ó dia, ó noite, ó tristeza. Mas Davi não fez isso. Em meio à angústia da alma, ele foi orar. Davi apresenta ao Senhor, no verso 3 e no verso 4, 3 pedidos. Os 2 primeiros são os seguintes: atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu. Verso 3, a parte A. Davi clama a Deus, desejando ser alvo da atenção especial do Senhor e ter a sua oração atendida. Davi deseja que o Senhor se compadeça dele na sua situação, na situação em que ele se encontrava. E diante da sua oração, ele pede a Deus que atue, não com silêncio, mas com ação concreta. Ele também pede um terceiro pedido: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Verso 3, a parte B. Trata aqui de um pedido de solução para que as trevas em que ele se encontrasse ou se encontrava não viesse a consumir a alma dele com a morte. É um clamor pela atuação de Deus, pedindo que o livrasse da opressão, para que ele não fosse morto pelos seus inimigos e para que eles não fossem vitoriosos sobre ele. Verso de número 4. Os 3 pedidos são: atenta para mim, responde-me e ilumina-me os olhos. Esses pedidos são pedidos que revelam um homem que leva a Deus os seus problemas em meio à situação de angústia que ele vivia, por meio da oração, sabendo que somente Deus poderia responder os pedidos que ele estava pondo. A oração deveria ser a primeira coisa a fazermos diante de qualquer situação de angústia. Geralmente é a última. Paulo diz: orai sem cessar, ou seja, devemos orar em todo o tempo. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, lá no capítulo 6, verso 18, ele diz o seguinte sobre a oração: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Devemos orar, devemos suplicar ao Senhor em todo o tempo no Espírito. O que você tem feito nesses momentos de angústia? Tem agido como Hard, sendo um pessimista, ou tem buscado a Deus, pedindo ajuda a Ele para fortalecer a sua alma, o seu coração?
Lá no Salmo 46, o salmista diz que Deus é o socorro bem presente na angústia daqueles que se refugiam nele. Mas Davi não ficou só nessas duas fases. Teve uma terceira que está no verso 5 e verso 6. É a fase de entregar tudo para Deus, é a fase do descanso. É a fase do nada posso fazer, fugiu ao meu controle. É a fase de esperar com paciência no Senhor. Alguém disse uma frase que tem muito a ver com uma decisão, com uma escolha. Eu não vou deixar que o meu coração fique todo preocupado com algo que está além do meu controle. Há 3 verbos nesses 2 versículos 5 e 6 que expõem as ações de Davi: confiar, regozijar e cantar. E mesmo diante da circunstância desfavorável e persistente, no sentido de entregar completamente, não apenas o problema, mas também as suas reações ao cuidado do Senhor, Senhor que é amoroso e que é soberano. A primeira ação de Davi foi de confiar, está no 5, a parte A. Ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Na verdade, não há explicação para descrever o objeto da confiança do rei Davi. Ele confiava que as palavras de Deus eram verdadeiras e que ele cumpriria o que prometeu, não importasse quão complicadas fossem as circunstâncias. Não apenas porque vinha de uma boca que só diz a verdade e de mãos honradas que não quebram um compromisso assumido, mas também de um coração amoroso, um coração benigno, um coração compassivo, como é o coração do nosso Deus. A segunda ação de Davi, que está no verso 5, a parte B, foi de alegria. Ele diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. Então o objeto de alegria e de exultação de Davi é a salvação, é a ação libertadora identificada pelo próprio nome do Salvador, que no Novo Testamento nos apresenta como sendo o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que veio para salvar todos que estivessem perdidos, oprimidos. Tanto é que Mateus escreve umas palavras que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 11, 28, dizendo o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é Deus? Quem é Jesus para você nesse momento de pandemia? Davi se alegrou em meio às circunstâncias adversas, porque sabia quem era Deus, e isto fez grande diferença na vida dele, nos momentos em que ele mais precisou. A terceira ação de Davi foi de cantar, e está no verso de número 6. Ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então o motivo do louvor a Deus é surpreendente. No meio da situação difícil em que Davi se encontrava, Davi vê o Senhor agindo no sentido de tratar-lhe bem, ainda que não respondesse, e desse as respostas no tempo e na forma como ele gostaria de tê-las. Lá no Salmo 63, o verso 3 e o verso 4, o próprio Davi ele diz o seguinte: a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos. É assim que você tem agido nesta pandemia, como alguém que confia em Deus, alguém que se alegra por tê-lo cuidando de você, e por isso canta salmos, hinos e cânticos espirituais em louvor ao nome dele? A jornada de Davi o leva à angústia, ou da angústia à oração, e da oração ao descanso. O que parece impossível em primeiro momento é exemplificado diante de todos os servos de Deus como modelo de esperança e de dependência do Deus Altíssimo. Porque para Deus não há nada impossível, mesmo que ao homem pareça.
A oração, a confiança e a observação e a lembrança daquilo que Deus fez e faz na vida dos seus servos é um santo remédio contra situações impossíveis aos olhos humanos. Se trata da busca daquele que é soberano sobre o universo e amoroso para com os seus. A frase inicial do verso 5 diz: no tocante a mim. Isso demonstra o conhecimento pessoal do rei sobre o quanto os acontecimentos são fracos e reversíveis nas mãos daquele cuja vontade nunca pode ser frustrada. Tanto é que Jó, em meio a um momento de muita angústia, ele escreveu lá em Jó 42, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E também o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Éfeso, lá no capítulo 1, verso 11, ele diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. No filme, o roteiro ele é sempre escrito por um diretor, mas o fim da nossa vida ele não é decidido por ninguém mais que a pessoa do próprio Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Criador, do Sustentador, aquele que é dono da vida e dono da morte. Tudo acontece somente com a regência dele. A vida do servo de Deus prevê um bem que vai além de todas as situações da vida. Então, independentemente do final, o crente deve sempre manter os seus olhos naquele que faz todas as coisas contribuírem para o benefício dos seus, mesmo quando os propósitos de Deus para eles são misteriosos. Portanto, acima de tudo, a certeza dos que creram em Cristo é: minha história, agora ou no futuro, terá o maior dos finais felizes, pois vou morar com o Pai Celestial, estarei adorando-o eternamente. A esperança de vida para nós, os cristãos, são diferentes de muitos filmes, porque viveremos felizes para sempre. Iniciamos a vida com lutas e pesares, e descansaremos felizes, vitoriosos na eternidade com Cristo. Davi sabia disso. Só com Jesus você poderá ter este final feliz, até porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Pense nisso, medite sobre essa palavra, que Deus vos abençoe. Amém.